Olá, meus luminares, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Efluir a Vida. E hoje eu quero trazer como tema como a gente não perder a nossa luz. Como que a gente faz para não perder a nossa luz? Para não perder a nossa energia? E focando nisso, vamos abrir a mensagem do Evangelho. Vamos pegar uma carta guia para iniciar o nosso pequeno momento de discussão e depois a gente vai tirar as cartas da constelação sistêmica de forma mais para que a gente consiga ter um foco mais específico no que a gente precisa olhar para dentro de nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a gente não deixe que apague a nossa luz, que diminua a nossa energia, que a gente se sinta roubado, desgastado, para que a gente consiga se proteger melhor. Então vamos lá? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Raquel Beatriz, sou fisioterapeuta. Aqui na Efluir a Vida eu vim com um trabalho também da fisioterapia, mas voltado com esse olhar mais holístico, um olhar além do físico, um olhar mais mental, psicológico, espiritual, para as nossas dores, para a angústia que a gente sente que está nos atrapalhando a dar um próximo passo nas nossas vidas, para que a gente possa sentir construindo, aprimorando, melhorando tanto a nós como também a nossa vida de forma geral, nossa vida profissional, nossa vida como mulher, nossa vida como mãe, como esposa, enfim. Vamos nos conectar, vamos buscar trazer um pouquinho mais dessa clareza que a gente precisa, mudar algumas posturas, mudar alguns passos para que possamos conseguir chegar um pouco mais perto dessa melhoria, dessas conquistas que a gente tanto deseja para a nossa vida. Então vamos tirar agora a primeira carta, a carta que vai ser a nossa carta guia, para que a gente comece, que é nosso primeiro momento, né, da nossa mensagem semanal. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, eu já te convido a fazer parte da nossa família. Compartilha com quem você acha que vai trazer um pouco mais de clareza, quem vai ajudar a ter um pouco mais de ânimo na vida, a enfrentar aquela dificuldade que parece que não tem solução, não tem fim. E não deixa também de curtir, de dar o seu like aqui no nosso vídeo, vai ser muito importante para que esse vídeo tenha um alcance maior. E claro, participe, dê o seu comentário, explica aí o que te tocou, o que eu não falei que você acha que é importante e vai agregar no nosso conhecimento geral. Então vamos lá? Eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Vamos abrir o Evangelho como um guia para a nossa primeira discussão, tá? Eu vou ler um pequeno trecho para a gente começar a ter esse momento, para também não ficar tão extenso, tá, gente? Mas é do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passando longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel.
pois que fostes fiel em poucas coisas, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se ao seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2, outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes de onde nada pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui os tem. Restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-o ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos o que já tem, e estes ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que parece ter. E seja este o servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dente. Mateus, capítulo 25, versículo 14 e 30. Eu acabei lendo todo, né, gente? Porque para fazer entendimento, né? Então, eu acho que daqui já cabe uma boa discussão, né? O que a gente faz com os talentos que a gente tem? A gente teme a tudo e a todos e coloca dentro da terra, cava um buraco para não correr risco de ser atacado, de ser humilhado. Às vezes a gente deixa de aumentar o nosso conhecimento, o que a gente tem de melhor, a gente deixa de engrandecer, a gente deixa de doar o nosso melhor, de transbordar a nossa luz com receio do que a gente pode receber, com medo de ser julgado, com medo de ser humilhado, com medo de não estar fazendo direito, e acaba que não faz nada. E é sobre isso, né, gente? É sobre a gente saber que a nossa luz existe, independente de qualquer situação. Alguém pode vir, me humilhar, falar que o que eu sei é inútil, mas eu tenho que acreditar que dentro de mim existe esse dom, que existe essa luz. E isso só tem que partir de mim. E é sobre a gente encarar esses medos, esses receios. Aquela opinião é de uma pessoa só. Eu não preciso ficar perto dela. Você entende que essa única pessoa que me humilhou, que diminuiu a minha luz, que me deixou lá embaixo, ela é uma pessoa só? Será que só teve essa pessoa que reagiu diante da minha atitude? Eu vou tentar ser um pouco mais clara. Fiz algo. Fiz um grande trabalho, criei um projeto e alguém não gostou, foi lá, quis me crucificar, falar mal das minhas coisas, e outras tantas se beneficiaram com o meu projeto, gostaram, se sentiram melhor e serviu bem. Só que você entende que você escolhe a quem vai dar ouvido? Se eu escolher o lado da pessoa que não gostou do meu trabalho, ela vai conseguir roubar toda a energia que eu tenho e às vezes até me paralisar. E se eu escolho falar, não, essa daqui é a opinião dela, ela tem todo o direito de pensar o que ela quiser de mim. Ela não precisa acreditar. Gente, não é todo mundo que precisa acreditar na gente. A gente que precisa acreditar na gente. E eu sei que é difícil, eu tô falando isso, mas eu sei que é difícil.
Só que se eu escolho olhar para as pessoas que eu ajudei e para tantas outras que eu ainda posso ajudar e posso melhorar a vida, ou com esse projeto, né, como o exemplo que eu coloquei, você entende que essa pessoa fica pequena diante de tudo isso e como toda essa situação aumenta a minha energia. Então a nossa energia, ela diminui ou aumenta dependendo do foco que eu der na minha vida. E do que eu fizer com os meus dons. E meus dons, eles vão multiplicar se eu acreditar que eles existem. E se eu acreditar na minha capacidade. E é sobre isso, é sobre isso. Olhe o seu trabalho, olhe a pessoa que convive com você, olhe o que está ao seu redor e que você se sente pequeno, que está te fazendo diminuir, que está te fazendo perder o brilho. Faz sentido você estar ali perto dessa pessoa, ou ouvir, ou estar dando tanta ênfase, tanta atenção para essa pessoa? Existe caminho diferente que pode aumentar a sua luz em vez de diminuir? Às vezes é a hora da gente tentar, às vezes, conversar. Se for no trabalho, eu chegar no meu chefe, tentar falar o que eu tô sentindo, perguntar no que eu posso melhorar para ser melhor visto, tentar entender o que tá acontecendo ali, que eu tô me sentindo tão pequena. Se não resolver, gente, será que não é hora de mudar de setor na empresa, procurar outro emprego, a me afastar? Tudo que rouba a nossa energia, tudo que nos deixa baixo, pequeno, não é bom. Não vai trazer bons frutos, não vai me fazer crescer. E eu escolho continuar do lado ou nessa situação ou não. Você entende que essa escolha depende de você? Ai, mas é porque às vezes é minha mãe, é meu esposo. Tenta conversar, tenta explicar o que tá te trazendo essa angústia, o que tá te fazendo ficar pequeno. Se não resolver, procure outras soluções. Agora, você se sentir pequeno, como que você vai alcançar os teus propósitos? Como que você, se você se sente pequeno e você tá sentindo muita dor no corpo, você entende que teu corpo tá te sacudindo ali para ver se você muda? E você, enquanto mais você não der ouvidos para essa situação que teu corpo tá te pedindo, pior vai ficar a solução, você vai ficar cada vez pior. Você tem que mudar o que tá te fazendo ficar pequena ou pequeno, para que essa dor cesse, para que você consiga multiplicar os teus dons, né? Para que, voltando à mensagem do evangelho, para que cada talento teu ele possa aumentar, se expandir. Não enterre eles. Você não tá aqui à toa. Acredite, isso é certeza, você não tá aqui à toa. E você tem capacidade, mas você tem que escolher quem que está ao seu lado. Se faz sentido estar ali, ou se você tá se sentindo pior ali, se você conseguir ficar mais distante do que te faz mal, melhor vai ser para você conseguir colocar os teus talentos em jogos, para que você consiga ampliar os teus talentos. Todos nós temos talentos, gente. Todos nós temos talentos. Eu vou pegar aqui um livro que eu tenho chamado Rodas da Vida, que fala sobre os chakras. E eu vou abrir uma mensagem aleatória só pra gente ver qual chakra que a gente tem que olhar nesse momento. A maioria de nós que estamos assistindo esse vídeo. Para que a gente consiga fortalecer, direcionar bem. A mensagem que saiu foi o corpo. Aqui neste corpo estão os rios sagrados. Aqui estão o sol e a lua. E ainda todos os lugares de peregrinação. Não encontrei nenhum outro templo tão bendito quanto o meu próprio corpo. Talvez não seja a hora de ver um chakra específico, né? Olha só a mensagem que saiu, gente. Eu vou ler de novo. O corpo. Aqui neste corpo estão os rios sagrados.
Aqui estão o Sol e a Lua, e ainda todos os lugares de peregrinação. Não encontrei nenhum outro templo tão bendito quanto o meu próprio corpo. Quando a gente vê o nosso corpo como esse templo sagrado, a gente quer proteger. A gente passa a querer proteger, cuidar, sabe? E blindar ele do que pode ser do que possa vir a destruir, porque é nosso templo sagrado, onde a gente se sente forte, firme. E é sobre isso mesmo. Se você está se sentindo quebrando, destruindo esse templo que existe aqui dentro de você, você tem que afastar desse destruidor, você tem que se afastar desse destruidor. Porque você é um ser sagrado. Se eu tô com um companheiro que por mais que eu ame, ou uma companheira que por mais que eu ame, eu sinto em casa, em vez de me sentir acolhido, sabe? Ampliando a minha energia, me sentir bem em casa. Ao contrário, eu me sinto pior. Eu fico sem refúgio, eu fico com medo, com receio de tudo. Tá errado. É hora de tentar o alinhamento, tentar conversar ou mudar a rota. Vamos tirar as cartas? Lembre-se, gente, eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. E se por acaso eu sou essa pessoa que estou diminuindo a luz de alguém, vamos pensar um pouco se faz sentido mesmo eu tá diminuindo tanto alguém, intensificando tanto os teus defeitos, sabe? Falando tanto do que a pessoa não faz de bom. Será que vale a pena? Às vezes sou eu a causadora a pessoa que está roubando essa energia, né? E tá tudo bem, às vezes a gente não tinha percebido antes. Mas começa a olhar as qualidades dessa pessoa. Será que ela não tem mesmo? Ou começa a explicar para ela como melhorar o que tu tá vendo que ela não tá fazendo tão legal. Dá um passo, seja luz. Seja a luz que essa pessoa precisa ter. Então a gente vai tirar 4 cartas. A primeira voltada para o lado masculino, ou o nosso lado de ação. A segunda, feminino, o nosso lado de intuição, voltada às nossas emoções. A terceira, do eu interior. A quarta, do universo. Um recado do nosso divino para nós. Voltada a essa questão da nossa luz. Como não deixar a nossa luz ser roubada, né? Gostei desse título, hein, gente? Vai ser esse. Eu vou ler todos, depois a gente faz a discussão, tá bom? Lado masculino, nosso lado de ação. Estamos todos conectados através de uma teia invisível. Quando a gente age diminuindo alguém, é como se a gente estivesse nos diminuindo. É uma insegurança nossa, normalmente. Quando eu me sinto seguro, eu não me importo de estar ampliando a minha luz para aquela pessoa. Eu não me importo de estar trazendo conforto, trazendo segurança, trazendo clareza para aquela pessoa. Eu passo a ter paciência, porque eu sei que faz parte, né, esse processo do aprendizado. Então isso não passa a não me incomodar tanto. É o nosso lado de ação. A gente aumenta a nossa luz quando a gente não se importa de transbordar ela. Quando a gente não quer poupar demais a nossa luz. Vai, espalha o que tu sabe, espalha teu conhecimento, espalha teu amor. Você não vai perder com isso. E se alguém se incomodar, não perca a tua luz, se afaste e continue espalhando para quem se importa, para quem você está transformando, para quem realmente você está ajudando. Também, gente, a gente tem que saber nos proteger o nosso templo interior. Entende? Não deixe os predadores chegarem perto. Mas não se importe de passar a luz para quem precisa.
Nosso lado emocional, nosso lado feminino. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar em seu coração. Se você transbordar o seu amor, não significa que você tem que aceitar tudo do outro. Primeiramente, a gente tem que transmitir esse amor para nós. Se algo que o outro faz está me destruindo, eu tento conversar. Não resolveu? Eu tenho que me afastar, porque eu tenho que me proteger. Isso não significa que eu não estou amando. Se for sua mãe, seu filho, seu pai, seu irmão, é o momento de se afastar. Fique menos, sabe? Transmita orações, luz, sabe? Se concentre pensando no melhor para aquela pessoa, mas não doe sua energia, a energia que você não tem para ela. Porque às vezes, gente, a gente insiste tanto na convivência com alguém que a nossa energia é roubada em segundos, toda a nossa energia. E não vale a pena. Você não tá amando menos aquela pessoa se você se proteger e não for lá. Você está se amando mais. Você está cuidando de você. E você está dando tempo para aquela pessoa modificar o jeito dela. Ou não, ela também tem esse direito de não querer. Mas você não tem obrigação de se apagar por causa dela. Independente, gente, de quem seja. Mãe, pai, irmão, filho. Ninguém tem o direito de apagar a nossa luz. Ninguém. E nem a gente tem o direito de apagar a luz de ninguém. Que seja claro. Estamos todos conectados através de uma teia invisível. O que eu faço para o outro vai voltar para mim. Isso é certo. Agora, o meu interior, o que ele está falando para mim? Lei da ordem. Os que chegaram antes estão acima dos que chegaram depois. Sem ordem, não há amor. O respeito, né, gente? Respeitar é primordial. Respeitar não é deixar o outro fazer o que quiser com a minha vida. Eu ter respeito é eu ter respeito. É eu mandar a melhor energia, é eu ser grata a tudo que eu recebi. Mas a minha luz, ela tem que continuar vívida, tem que continuar vibrante. Se tá oscilando, se ela tá querendo apagar em alguns momentos, é hora de eu me proteger. Isso não é falta de respeito, isso é amor próprio. E o universo, o que tem a nos dizer? Eu abençoo o seu caminho. Gente, a gente escolher olhar pra gente, escolher olhar a gente escolher olhar para os nossos talentos, a gente querer colocar em jogo tudo isso que a gente tem de melhor para o mundo, é luz. E quando a gente dá um passo diante disso, dessas atitudes, em prol do nosso bem-estar, com certeza, vamos estar amparados. Porque o universo tá com a gente, sabe? O sagrado tá com a gente. Ele não vai deixar nos faltar quando a gente tá querendo apenas ampliar o amor que existe dentro da gente. Mas a gente tem que confiar e tem que continuar caminhando aonde aumenta a nossa luz. Por onde aumenta a nossa luz. E a gente tem que saber aonde a gente quer chegar para que a gente não tenha um caminho sem rumo, para que não sejamos apenas andarilhos sem direção. Quando a gente tem um foco maior, quando a gente sabe o que a gente tem, como a gente quer transmitir, a gente consegue alcançar com mais facilidade e a gente consegue também nos proteger melhor, porque a gente vai saber filtrar sempre. Opa, essa pessoa tá me atrapalhando a chegar onde eu quero chegar. Então, não, vou poupar um pouquinho a convivência com ela e vou focar no que realmente é importante para mim. Isso faz aumentar a nossa luz. Esse é o filtro que a gente tem que ter diariamente para que a nossa luz não se apague. Eu espero que tenha trazido clareza para vocês essa mensagem dessa semana, que possamos continuar
seguindo a nossa vida e respeitando a vida do próximo, transmitindo o melhor que a gente pode pro próximo e recebendo o melhor dele, para que todos nós possamos crescer e possamos visualizar o nosso espaço no mundo, porque o nosso espaço existe, tá? Só basta a gente querer ver. De exercício, gente, quais são os seus talentos, né? Complementando da semana passada, né? Que brilho que você pode estar passando? Como você pode aumentar o teu brilho? Quem são as pessoas que aumentam o teu brilho? E quem que você consegue? Como exercício de hoje, pense bem. Quais são as situações, quais são os lugares, quais são as pessoas, quais são os ambientes que você sente que a sua energia está sendo roubada? Entenda por que você está sentindo isso. Qual a sensação que vem aqui dentro? E o que você pode fazer para que você não esteja mais nesse meio? Confiar mais em você? Mudar a sua postura, talvez? Mudar o ambiente? Ter mais coragem de ter conversas saudáveis para ter alinhamento e você explicar que aquilo não tá legal para você? Às vezes só isso basta. A pessoa não tá sabendo que tá roubando a tua energia, isso acontece. E a gente precisa também ter humildade para quando alguém chegar para nós e falar assim: "Ô, você tá me fazendo mal falando isso", de parar, simplesmente parar e falar: "Opa, deixa eu pensar o que eu tô fazendo com essa pessoa". Beleza, entendi. Agora, a próxima vez eu vou experimentar não fazer tanto isso. Às vezes brincadeirinhas de mau gosto, sabe? Roubam tanta energia, gente. E são pequenas atitudes simples que dá pra gente, sabe, repensar se vale a pena continuar fazendo. Mas anota aí e tenta ver como que resolve essa situação. O melhor passo é a gente ter clareza do que rouba a nossa energia para que a gente mude o caminho, a postura, mude o local, o ambiente. Tá bom? Até a próxima.